Saiu o episódio 8 de Demolidor Renascido. Que peça de arte é essa? Cheio de cenas icônicas e uma das coisas mais inacreditáveis de todo o universo cinematográfico da Marvel. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 8 de Demolidor Renascido para pegar os detalhes, as referências e mais. Desvendar o que possivelmente está por vir. O episódio começa com uma rosa azul, que embora seja um símbolo de beleza, é falsa. Rosas dessa cor não ocorrem naturalmente, mas só com tingimento e métodos artificiais. O curioso é que essa rosa é um claro símbolo do agente Poindexter, um personagem que usa a cor azul nos quadrinhos até em contraste com o vermelho do Demolidor, e como nós descobrimos no decorrer desse episódio, também não é exatamente o que parece. Ele não cometeu suas ações lá do episódio 1 por pura vingança. Bom, depois do Muse, o Muso, ser derrotado no episódio anterior, tava na hora de outro grande vilão aparecer, né? Tava na hora do Dexter voltar, e eu tinha comentado já. Se não morreu, não apareceu o corpo, é certo que ele retorna para a história. Só quero saber que genialidade foi essa da pessoa que achou que ele realmente iria morrer do lado dos outros prisioneiros. É dito que o Fisk fez essa transferência dele, mas considerando a revelação do fim do episódio, pode ter sido a Vanessa. Agora, quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei foi naquela cena épica do Justiceiro na temporada 2. Que ele saiu simplesmente passando o rodo em todo mundo. Achei que a gente ia ter uma cena incrível dessas com o mercenário, mas não chegou a tanto. Se você acha que já teve o pior date do mundo, imagina o Wilson Fisk, que levou a sua esposa para sair e entrou com ela em um porão onde o seu amante estava enjaulado. Essa é uma das cenas mais terríveis, mas ao mesmo tempo mais bonitas, mais artísticas de toda a Marvel, eu diria. Nesse momento específico, o Adam tá segurando as barras daquela jaula de um jeito que ele parece uma pintura. Sendo ainda mais específico, ele parece Jesus. O símbolo é claro e diz muito sobre a cena e os personagens nela. Jesus é o símbolo da salvação. E ele ali é o símbolo, o cordeiro, que vai definir se o Fisk e a Vanessa vão se redimir por seu passado, deixando ele sair, ou não. Ao mesmo tempo que é o próprio Adam ali, um nome por si só também muito bíblico. É ele quem está pedindo para ser salvo. Tudo isso sem contar que a arte, a pintura especificamente, é extremamente simbólica para a relação do Wilson com a Vanessa. Eles se conheceram em uma exposição de arte. Ela trabalhava com arte. Porém, aquela figura messiânica da cena não é salva. Pelo contrário, é sacrificada. Só que não para salvar eles, e sim para afundá-los no seu pecado. E a cena ainda acaba se focando na obra de arte, que lembrava o Fisk da parede da sua casa quando era criança e está ali manchada com seu próprio sangue quando, anos mais tarde, ele apanhou do Demolidor, simbolizando que naquele momento ele e a Vanessa abraçam a violência. E é nesse momento que o Martin Scorsese entra, aplaude lentamente e fala Absolute Cinema. Pela construção da série, era óbvio que o Adam ia morrer desde o episódio 2, mas não imaginava que ele ia dessa para melhor de forma tão épica. Corta para o gabinete onde o Fisk premia o seu pupilo, Daniel, o dá uma promoção e o garoto diz que literalmente queimaria pelo Fisk. Tô imaginando se isso não é uma promessa da série pro futuro. Em mais uma sequência pra gente desgostar da Heather, onde ela sim passou por aquele trauma todo no episódio anterior, mas transformou isso em um ódio contra vigilantes e criminosos da mesma forma. Parece que ela ainda sequer desconfia que o Matt é o Demolidor. E no fim das contas, talvez isso nem seja importante. Se ela de fato se aconchegar ali na Vanessa e no Wilson, eles contam pra ela. Mas o ajudante do Fisk aparece ali e diz pra você se inscrever no canal se for novo por aqui. Porque eu adoraria ter você na família Loquia acompanhando todos os próximos vídeos. Deixa o like aí também pra mostrar pro YouTube que a gente presta. E você que já é da família Loquia, beijo lá, você já sabe onde. No coração.
Estamos pensando o quê? O homem do Fisk aparecendo na residência do Matt para entregar um convite a Heather é uma ameaça velada. É o Fisk dizendo que tá por dentro de todas as coisas. Não existe esse negócio de vida pessoal pro Matt. E finalmente estamos vendo aquilo que eu comentei em vídeos anteriores de análise que iria se concretizar, que é a Vanessa e o Fisk usando a Heather contra o Matt. Eles não escolheram ela como a sua terapeuta à toa. Um detalhe bem rápido, mas maneiríssimo, é quando o Matt chega no seu escritório e a Kristen levanta os óculos e ele reage ali exatamente como um deficiente visual reagiria. Caramba, o Charlie Cox como ator é inacreditável. Kristen diz que não reconhece o Matt, mas isso é porque o puro advogado já era. Esse é o Matt vigilante, com o qual ela nunca tinha trabalhado. Agora, eu não sei se é o meu carinho com os quadrinhos ou se a atriz que faz a Kristen é mesmo absolutamente carismática. Porque toda vez que ela aparece em cena, eu fico com uma vontade doida de ver ela formando um par romântico com o Matt. Os dois eram incríveis nas HQs, sempre se provocando, ao mesmo tempo que se ajudavam, às vezes se atrapalhavam. E é esse tipo de dinâmica um pouco mais leve que eu acho que o Matt merece eventualmente. Já bebeu água hoje? Claro que o Matt vai visitar o mercenário e claro que ele vai fugir depois, porque é isso que acontece nas produções americanas. O que eu achei curioso é como o Poindexter queria trocar informação por segurança, sendo que ele não precisaria da segurança do Matt ou de ninguém. Ele poderia fugir a qualquer momento, como de fato fugiu. Será que ele de fato estava temendo pela própria vida ali, ou sua intenção sempre foi se vingar da Vanessa e do Fisk, porque depois de preso ele passou a se sentir traído por eles? Ali o Poindexter usa a oportunidade para falar de Super Saga, uma história épica de super-heróis com raízes brasileiras, onde os personagens, super-humanos ou não, têm aquela moralidade meio ambígua, sabe? Tá cada um lutando ali pelo seu próprio interesse. Uma história muito legal é que essa capa foi um desafio para conseguir, porque quem fez foi o RB Silva, um artista exclusivo da Marvel. E agora você pode pegar o seu em supersaga.com.br, garante esse aqui que é a versão de capa colorida, marca a página bonitão e um extra se você for um dos primeiros lá agora. Mas Poindexter tenta usar a moralidade cristã contra o Matt, falando, pô, você, um homem bom, deveria defender até os seus inimigos. Essa frase é compensada lá na frente, a gente chega lá. Poindexter foge de forma épica, e o modo como tudo fica azul a hora que ele escapa já indica que o mercenário tá de volta. Tá na hora, né, Marvel, de dar a esse cara o uniforme que ele merece? Na festinha, Daniel tá se achando, menosprezando sua antiga superior, tirando onda pra cima da Bibi Yurik, mas a gente já sabe que a batata dele tá assando, porque outra revelação óbvia acontece. A Bibi tá fazendo isso tudo, se aproximando do rei do crime, para buscar pistas que incriminem o Wilson Fisk, que foi o responsável pela morte do Ben Yurik, o tio dela. Crime esse que aconteceu lá na temporada 1 da série da Netflix, nada mais nada menos que 10 anos atrás. Então, mais uma vez, é a Marvel recuperando uma história que parecia esquecida, mas ainda gera consequências no seu universo. A princípio, eu havia desconfiado que essa ricaça aqui e o seu marido eram uma adaptação dos Stromwing nos quadrinhos, mas não parece ser o caso. O marido dela na série não se chama Queen Stromwing, e sim Arthur. E ela teme que o marido tenha desaparecido, sinal de que o Fisk deu um jeito nele agindo como um mafioso para alcançar seus objetivos de prefeito. E esse casal de ricaços é bem mais fraco do que os Stromwing eram nos quadrinhos. A Heather tá ali super de boa na festa do Fisk e eu tenho uma suave impressão de que isso quebra algumas normas éticas entre paciente e terapeuta. Vanessa se aproxima curiosa, parecendo que ela queria é o Matt ali. E foi uma boa escolha de palavras dela durante a conversa, ao falar que os pecados do passado dela e do Fisk agora estão mortos e enterrados. Matt, chegando no lugar, parece que está entrando em uma armadilha. O lugar está cercado por agentes da força-tarefa do Fisk. E o cara só chega para tomar esporro, assim,
cá entre nós, eu entendo a situação difícil da Heather. É uma personagem que acabou de sofrer um trauma nas mãos de um vilão. Mas eu tô tomando um ódio absurdo por ela. E eu acredito que é proposital da série. Não tem como não ser. Ela fez um salto lógico, considerando até o Demolidor tão mal, ruim ou perigoso quanto o vilão que havia atacado ela, já tendo as suas noções pré-concebidas contra qualquer tipo de pessoa mascarada. E essa é uma série de uma pessoa mascarada. Não tem como assistir a trajetória dela e não ter um pouquinho de desgosto pela mulher. Jax Duquesne tá na festinha e toma uma chamadinha do Wilson. Também é impressionante como essa cena é construída de forma bela e sutil. Vemos o reflexo dos dois personagens em um espelho distorcido, porque é algo distorcido que tá rolando ali. Fisk aparece nos outros reflexos como se estivesse cercando o Jax. O espadachim não pode fugir daquela situação. E esse enquadramento deixa evidente como o Jax Duquesne tá ali num cantinho apagado, pequeno, em contraste com o Fisk, gigante e poderoso na sua frente. Scorsese estava na festa? Parece que sim. Mas fato é que enquanto tudo isso se desenrola, o Matt está escutando e ficando ciente, não só da ameaça, mas também do status quo, da existência do espadachim. Então já tô torcendo para Demolidor e ele se encontrarem, formarem, quem sabe, uma dupla. Eu quero ver o Matt junto com o Jax Duquesne. Mais um momento Absoluto Cinema? Olha só isso. Quem é o poderoso nesse quadro e quem é o impotente? Uma imagem construída para mostrar a submissão de um lado perante o outro, mas o que é mais legal, né? Durante toda a ameaça, Jax está ali sorrindo com a classe que ele sempre tem. Vai dizer que na série do Gavião Arqueiro, Jax estava noivo da mãe da Kate Bishop, que no fim das contas se revelou uma vilã e tinha negócios com Wilson Fisk. Não sei se o Wilson sabe disso, mas seria interessante esses fatos virem à tona. Tá preparado para um momento idiota? Quem é o jornalista que entra escondido e tira foto com o Flash? Que isso, cara? Deu mole, hein? O cara achou que tava abafando no seu trabalho no jornal, mas vai acabar na fila do INSS. E a total falta de respeito da força-tarefa com o comissário já demonstra o seguinte: eles podem não usar máscaras, mas já se tornaram vigilantes também. Agora a cena que mais me explodiu a cabeça na série inteira, e eu acho que foi tão impactante quanto o excelentíssimo Thor chegando em Wakanda durante Vingadores Guerra Infinita. Fisk, do nada, vai pro meio da galera e começa a dançar. Fala aqui pra mim se algum dia você imaginava que veria o Wilson Fisk dando uns passinhos de dança no meio de geral. Isso aí é surreal. Mais uma vez, né? Mercenário é mesmo um personagem surreal, tanto nos quadrinhos quanto a construção dele aqui na série, porque o cara sobe com um garfinho de churrasco. Negócio trivial, e é a coisa mais assustadora da face da Terra. Na revelação de que Vanessa mandou matar o Fog, um detalhe fica evidente. Em toda a festa, ela é a única de vermelho, a única culpada. E a gente já começa a teorizar, será que isso vai causar alguma cisão entre ela e o Fisk? Talvez não, né? A série inteira nós vimos eles fortalecendo seus laços. O que me faz pensar se foi por conta do caso do Fog. Ele ia ter alguma vitória judicial aí, será que essa vitória judicial atrapalharia os negócios da Vanessa na época e por isso ela encomendou a sua morte? Isso parece ter ficado meio implícito. A primeira reação é: não creio que o Matt se jogou na frente para proteger o Fisk, mas essa é uma resposta à provocação do Poindexter, de que um homem bom defende até o seu próprio inimigo. As consequências disso podem ser muitas. Teremos uma aliança temporária do Demolidor e o Rei do Crime contra o Mercenário, ou o contrário. Esse foi um dos melhores episódios que tivemos. Supersaga.com.br para mais aventuras de heróis que eu tenho certeza que você vai curtir. E muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Espero você nas análises dos próximos episódios. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.